Que massa. E aí, falando um pouco do enfrentamento à corrupção, aí eu percebi que no texto traz, enfim, no debate que a gente traz muito que é uma coisa que você, enfim, traz muito, é que prioriza muito a parte de medida preventiva. Isso. Né? Essa parte de medida preventiva, a redução de risco, do que necessariamente a punição em si. Acho que é mais, sei lá, é mais efetivo. O que é que tu acha? Realmente Não, então, as duas coisas precisam acontecer, né? Com tem certeza. que a gente tem na teoria de corrupção é a questão da oportunidade e o impacto, né? O risco de ser sancionado. A gente tem, por exemplo, além dessa lei de integridade privada, a gente tem aqui no Estado, diferencialmente de muitos, a lei anticorrupção, que é ela tem uma vertente. Tá bem. A gente tem a referência, cara. A gente participa da Câmara Técnica, a gente tem o Conselho Nacional de Controle Internos, a gente participa da Câmara Técnica e muitos estados, municípios vêm conhecer a nossa modelagem, legal, tá? Cara, que legal, parabéns. Então a gente tem a lei anticorrupção aqui e na lei anticorrupção aí a gente tem um processo sancionatório apurativo, que independente da intenção mesmo de fraudar, se eu enfrento algum fraude em licitação, em execução do serviço público, eu posso aplicar uma sanção, tanto administrativa, que envolve, para você ter uma noção, uma multa de 0,1% até 20% do faturamento anual de uma empresa. Muita coisa. E também existe a sanção da empresa publicar que ela cometeu um ato corrupto. Esse tipo de dispositivo a gente ainda não aplicou da publicação, mas o da sanção a gente já aplicou. A gente tem um processo feito pela Controladoria, onde a gente rodou um processo preliminar de investigação, que a gente chama PIP, que é hoje todo rodado pela Controladoria, que a gente faz uma avaliação e uma verificação sobre ato corrupto, ato fraudulento, e consegue, através das medidas de percentual, estabelecer o percentual de sanção e aplicar a multa. A gente tem um processo de aplicação de multa que está sendo discutido em juízo. Alguns outros estados, e nesse processo que você deve ter lembrado que existe, por exemplo, se você já ouviu falar, na União tem mais isso, quando teve aqueles momentos da Odebrecht, os acordos de leniência. Sim. Existe a possibilidade das próprias empresas ou fornecedores do Estado que cometeu ato de corrupção assumirem a irregularidade e fazerem acordo com o ressarcimento erário, com a possibilidade até de reduzir a necessidade do fluxo processual. Nossa. E aí hoje eu tenho uma equipe dedicada exclusivamente para os processos de anticorrupção. A gente tem processos em andamento, que eu salvo engano, a gente deve ter uns 10 processos em andamento, só que são processos sigilosos. E a gente culmina na possibilidade, às vezes, de um acordo para a aplicação da sanção ou, efetivamente, uma sanção até civil. Pra você ter uma noção, a lei permite até a extinção da CNPJ. E a desconstituição do PJ para entrar nos bens da pessoa física. Então, existem várias medidas que... mas eu tenho também que ser bem transparente para ti, que é um processo administrativo civil. Ele ainda é muito novo, está começando a entrar num processo de maturidade. Então, por exemplo, a União hoje, ela aplica sanções assim, de ordem de 50, 100, 200 milhões. E eles, inclusive, têm um fundo de combate à corrupção, que a gente também criou aqui no Estado, mas ainda não recebemos nenhum recurso, que o dinheiro que a gente aplica de sanção, eu tenho que necessariamente... realizar ações de prevenção à corrupção. Nossa. Então, a gente criou o fundo e esse fundo é necessariamente vinculado ao resultado desses processos. Então, como você falou assim, tem a prevenção? Tem. Tem a sanção? Também tem. Mas a gente não quer fazer a medida de sanção como o eixo importante, entendeu? Sim. Porque é muito penoso, é desgastante, com advogado, entra na justiça, a pessoa entra com mandado de segurança. É uma confusão absurda. Imensa. E sai uma decisão por mim, como corregedor geral, para uma decisão da aplicação de sanção. Entendi. Então, essa é uma outra, digamos assim, medida da Controladoria do Geral do Estado, do Governo do Estado de Pernambuco. E a gente conseguiu uma evolução muito grande nesses anos do governo Raquel. A gente conseguiu, como eu falei, implantar a integridade pública, sair com a lei do sistema de correção e também conseguir rodar os programas de combate à corrupção, os programas de sanção, tá? Então, assim, para a gente tem sido muito bom essa mudança de realidade e atuação, né? Cara, deixa... vai fugir um pouco da pauta aqui, mas, enfim, já entendi um pouco o que a Controladoria fazia e a gente viu alguns pilares, como você falou. Mas agora uma pergunta, lá no Instituto de Gestão a gente cuida da capacitação de pessoas, né? E aí eu pergunto a vocês, como é que vocês treinam esse povo?
Porque são temas, não vou dizer que são completamente distintos, mas são linhas de atuação completamente, bem distintas. Como é que vocês treinam esse povo? Como é que funciona? Então, como a gente tem a rede, a gente cria as trilhas. Então, tem trilha de ensino na de ouvidoria, também, quem né? tem escola de controle interno, que ajuda bastante. Mas como tem gente que coordena, então, por exemplo, o que você falou, é a setorial lá da CEPLAG tem uma dificuldade. Ele pode pedir ajuda à nossa equipe, falar, estou com um problema tal. E a nossa equipe dá o subsídio para ele. Assim como a nossa equipe também fala, olha, unidade controle de CEPLAG, a gente está com esse curso ofertado sobre riscos, sobre integridade. Então, a gente faz um hall de oferecimento de cursos e aí sempre tem o interesse. Inclusive, a gente bota como avaliação, e tem alguns indicadores também da rede que realiza assim, um pessoal tem até uma certa concorrência, uma competição interna, né? Uma gamificação que a gente fica brincando das necessidades de treinamento. Então, a gente dá muita capacitação para as unidades de controle interno porque ela é um ponto focal. Então, você falou assim, como é que eu vou treinar dentro da CEPLAG Integridade? Eu preciso fazer, primeiramente, um ponto focal na unidade de controle interno. O PPMI, por exemplo, pede que a unidade de controle interno participe do comitê de integridade lá para conseguir implantar. Então, ele acaba sendo um ponto focal, uma sementinha que eu boto lá para ele divulgar. Agora, é lógico, tem unidade que consegue absorver melhor e tem outras que não. Então, o fato da gente conseguir treinar, não preciso necessariamente eu, quanto controladoria, ficar visitando todo mundo. Entendeu? Esse ponto focal nosso vira digamos assim, um defensor, primeira barreira da parte de integridade lá, né? Então é bem legal por causa disso. Desafio enorme. Não, bacana. São muitas atuações que vocês têm, são muito pesadas para vocês pensarem aí. Outra coisa, cara, que eu vi interessante foi o sistema inteligente de controle de pautas e alterações orçamentárias. E aí, como é que ele garante essa celeridade das decisões do governo? Eu confesso que explica isso. Não, então, a gente... a pauta que a gente está querendo trazer na integridade é tentar levar esse aspecto sobre... Pronto, vocês trabalham com orçamentos e sofrem muito. Quando você tem uma adesão da alta administração e da gestão em si, você percebe que até o diálogo para decisão sobre alocação de orçamento se torna muito mais tranquilo. Você concorda comigo que a gente faz um processo de negociação, né? Então, ter isso de forma muito transparente do seu diálogo, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, ou o que você deve pedir. Então, é muito comum, por exemplo, você vê lá no orçamento, a pessoa, um órgão, recebe orçamento, o que ele pensa? Eu quero gastar, torrar o dinheiro. Não é isso? Tudo e você peço mais. E você percebe que isso não é um comportamento direcionado com a integridade, que a população não quer isso. Exatamente. A população quer que você entregue bem. Exatamente. E isso no processo de negociação, principalmente em momentos de contingenciamento, dificuldade financeira, isso torna muito mais difícil. Ou seja, às vezes o órgão, a entidade solicita o recurso que é, digamos assim, prioritário, que é uma entrega de governo, e faz as coisas pararem para depois cobrar, e faz aquele jogo, e acaba criando uma desconfiança, né? Então, quem está lá na CEPLAG sabe que já é uma desconfiança. Esse pessoal está querendo me enganar, tem alguma coisa por trás. E isso é necessariamente para a gente uma dificuldade de governança e também de integridade. Você concorda que se você tivesse confiança naquilo que está falando, olha, eu estou preservando o meu serviço, isso aqui é só para essa pauta, a Secretaria de Planejamento teria muito mais tranquilidade, o núcleo teria tranquilidade. Então, como a gente fala desse serviço inteligente, é nesse sentido de promover esse processo de aculturamento, de conversa, né? Para todo mundo ter essa sensibilidade. Que massa, que massa. Agora, uma pauta que, enfim, a gente gosta muito lá, transparência de dados. E aí, uma coisa que eu pergunto a você, qual a importância realmente, a gente tem muito isso dentro lá no Consenso de Dados, no Instituto de Gestão, mas como é que tu enxerga essa importância do compartilhamento de dados e para fortalecer, principalmente esses canais de controle, que eu acho que é nosso papel, mas a população é papel dela também cobrar, né? Mas como é que a gente fornece os dados, ou como é que a gente deixa a transparência, enfim, dados abertos? Como é que a população participa disso e como é que a gente consegue deixar os dados abertos, vamos lá, que a gente continue a aprimorar os órgãos estaduais com isso? Tipo, como é que a gente consegue
chegar numa cultura e dizer, gente, a gente tem que abrir os dados e faz parte. Eu sei que é uma cultura, eu sei que é difícil, como a gente vive e tudo mais, mas é a realidade, é isso. O dinheiro é do povo, a gente está aqui prestando serviço para o povo, e por que a gente não mostrar o que é que a gente está fazendo? Né? Então, qual a importância da gente compartilhar os dados primeiro e como é que a gente consegue aprimorar com que os órgãos estaduais entendam isso também? Como é que a gente consegue colocar na cabeça desse povo, que mais uma vez é um pouco de cultura, né? E aí, combater corrupção, combater isso, a gente realmente vai entrar muito na parte de cultura, mudança de cultura, mas para tu, qual a importância disso aí, realmente? Primeiro abrir os dados e depois como é que a gente... Eu acho que tem 2 pontos aí que você, economista, tem a questão da oferta e da demanda, tá? Veja, pensando pela transparência, a gente tem 2 transparências. A transparência ativa e a passiva, né? Então, a passiva você requisita. Então, hoje a população tem uma ferramental aqui no Brasil, e foi legal, a gente participou no evento do América Aberta, como o Brasil é referência mundial, principalmente na América Latina, em relacionados à transparência. A gente tem subsídios e dispositivos de transparência muito fortes. O portal, a lei, né, os requisitos, o que é público, o que é aberto. Então, assim, na avaliação de forma geral, o Brasil é um dos países que tem vários dispositivos para efeitos de transparência. Só que ainda os pedidos são individualizados, concordam? Perfeito. O que a gente está dialogando em relação a dados mesmo, dados abertos? A gente precisa preparar ou fomentar a necessidade do uso desses dados. Você trabalha mesmo com a área de tecnologia, se eu pegar esses dados e deixar eles jogados, não vai ter o consumo, o estímulo que se entende, né? Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando criar formas da sociedade civil, mercado empresarial, acadêmico, a consumir mais esses dados ou ver as necessidades deles para a gente conseguir preparar. Porque o que acontece? Quando a gente conversa com as secretarias, às vezes não é nem uma má vontade no sentido de esconder a informação. A má vontade é porque, mas isso não vai dar em nada, pouca gente vai consumir, isso é uma coisa só burocrática, é só uma previsão legal. E o que a gente está querendo estimular é quais as inovações sociais e econômicas eu consigo produzir com a publicação desses dados. Então, o que eu tenho provocado muito com a equipe é, eu quero, por exemplo, disponibilizar dados de saúde. Será que vai sair um serviço público social para uma entidade de terceiro setor? Será que vai sair uma pesquisa? É isso que eu preciso deixar mais linkado para que o meu diário chegue e fale, Newton, vamos publicar porque você vai ter um benefício indireto, você vai participar de um resultado que pode ser muito grande para a sociedade. Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E é engraçado porque quando a gente fez uma pesquisa, o mercado europeu, quando fala de dados abertos, eles entendem que é uma política, às vezes, de desenvolvimento econômico. Não é necessariamente de transparência, porque o dado permite ensejar. Tem um caso que eu me lembro... assim, que eles fizeram uma transparência de dados abertos de valores nutricionais de produtos que passavam pelas fiscalizações. E virou um aplicativo para a pessoa ter uma vida saudável. A pessoa conseguia planejar ela, porque como o governo publicou todos os dados dos alimentos que eles têm que cadastrar, as qualidades nutricionais, virou um serviço de aplicação que a pessoa quer manter a vida saudável e ela já vai, esse alimento não é tão bom, esse alimento é melhor. Aí você vê, é um negócio social, uma inovação social com dado público. Então, o cara que consegue publicar, o que a gente tem que fazer agora é o convencimento desse pessoal. Aí, qual é a estratégia que a gente está trabalhando agora para dados? É usar o Big Data, que você conhece muito bem, que já é uma estrutura. Diminuir o ônus da gente ter que preparar, montar o base e disponibilizar, então já tem a estrutura. E aí a gente já vai fazer vai lançar, a gente deve estar montando já um que a gente chama de plano de abertura de dados eletrônico, para a gente já pactuar quais são as medidas e inicialmente já atacar pelo Big Data. Então, eu consigo selecionar lá no Big Data as informações que eu quero transformar pública, jogar, e aí eu quero fazer iniciativas de consumo, para depois eu dar o feedback para a Secretaria de Saúde e Educação, falar, olha, aquele dado que você disponibilizou, a gente teve isso, teve um aplicativo tal, teve o portal tal, teve o benefício tal, para a pessoa se sentir valorizada em sentido de uso, né? As pessoas só acham que vão divulgar os dados, só vai ser usado para maldade.
né? A pessoa, não, vou só usar e vazar para maldade. E não é isso. Então, a gente queria deixar isso mais evidente, tá? De consumo como um serviço mesmo. Massa. Então, essa é uma ação. Agora, a gente divulgou lá na CEPLAG o relatório de gestão social, enfim, dos 3 relatórios que a gente faz ao longo do ano, o relatório de gestão anual, que conta o que aconteceu no quadrimestre, no governo. Isso. E pela primeira vez a gente fez primeiro numa plataforma, porque antes era um relatório e a gente sabe que não é todo mundo que pega um documento para ler, sendo bem sincero, né? E aí, desde que a gente chegou na CEPLAG, a gente pensava em mudar o relatório, como era, porque a gente escrevia e tinha 3 downloads no mundo, enfim. E aí você começa todo o dilema. E agora a gente publicou num site e pela primeira vez a gente... No processo agora de criar o relatório, a gente já automatizou algumas coisas, mas a gente cria... No meio do processo, a gente cria uma planilha Excel. Que diz qual é a ação, quantas pessoas são impactadas. Enfim, tem algumas colunas, não vou lembrar de cabeça exatamente quais são. Legal. Mas tem algumas coisas. E aí, pela primeira vez, agora no final do ano, na verdade, no começo, botando, né? já aí a gente colocou a planilha para dizer assim, ó... Pelo menos já está estruturado. O relatório está interativo, a pessoa consegue ver pelo município dela como é que está, cada ação. Legal. Né, de uma forma online ali, de web, mas tem a forma impressa também, porque tem gente que não tem acesso e aí ao analfabetismo digital, e aí tem todo esse rolê. Mas pela primeira vez a gente publicou. E aí gera primeiro, né? Bicho, alguém vai pegar isso aí e vai fazer e vai transformar, né? E, bicho, aconteceu isso com o dado que a gente cuida, que é o dado do Rio para mudar em 2023. A gente disponibilizou a planilha, aí um professor pegou o dado, montou e vocês fizeram tanto investimento nessa área, tanto nessas... Rapaz, em algum momento eu ia ter que fazer isso aí, que aí eu me perguntava. Eu já peguei o trabalho do cara e fiz, bicho, olha aqui o que a gente fez. E é isso mesmo, faz parte. O cara me ajudou no meu trabalho. Isso. Lógico, o cara fez com o viés dele ali e tudo mais. Mas, enfim, é isso. É a cultura, como é que a gente bota isso dentro da secretaria pro cara faz parte. E ele dá de saber de dar crítica, né? Isso. Exatamente, da se lidar da crítica. Claro, faz claro. Parte, você vê, por exemplo, um dos dados que a gente está tentando trabalhar para disponibilizar, porque tem mercado para isso, é o de transporte. Tô doido para esses dados, inclusive. Poxa, assim, eu tô brigando lá com o Grande Recife para a gente conseguir tornar público, porque tem vários aplicativos e sistemas que poderiam trazer dados que a sociedade podia estar usando como benefício. Então, veja, custo zero. Estaria o serviço público a custo praticamente zero. É só ter esses dados de forma organizada e estruturada. Tem programas, por exemplo... existe muito, isso depende muito da sociedade civil organizada também, tá? Não é só no mercado empresarial. Na área de saúde, a gente vê muito na área ambiental. Então, por exemplo, os dados ambientais hoje são critérios, inclusive, para efeitos de desenvolvimento, né? Você sabe disso lá da avaliação da gente. Então, assim, as ONGs, né, as OSCs, o terceiro setor, eles precisam desses dados para conseguir cobrar o resultado ambiental e ter mais efetividade sobre a política pública. Veja, então é importante que a gente tenha... Você vê, se eu consigo identificar toda a área de preservação, isso está público e tudo, certeza, a pessoa já não vai construir um lugar onde tem área de preservação, tem toda uma temática que socialmente já agrega demais, tá? Então, assim, a gente precisa de encontrar esses nichos, tá? Tinha um trabalho bem bacana da OKBR que eles apresentaram para a gente, que era os dados dos diários oficiais. Aí, e eles mostraram lá porque você conseguia fazer pesquisa em todos os diários através de uma plataforma do OKBR. Então, foi ali... Todos os diários? Isso, eles estavam pegando os dados... Tá. Aí você vê como é uma parte para controle social. Sim. E aí, o que ele fazia? Assim, por exemplo, o caso famoso foi botar alguns shows, algumas atrações. Então, ele conseguiu consultar quais eram as prefeituras que estavam contratando determinado artista, quanto é que estava sendo pago, para demonstrar para a sociedade o valor que está sendo empregado em relação à política, entendeu? Então, existe o viés do controle social, mas existe também do viés do desenvolvimento econômico. Então, por isso que eu acho que essa parte de dados ela é encantadora por isso. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem digamos assim, um perfil empresarial para trabalhar com isso. Tá? Ainda precisa desse relacionamento. A gente conversa com o pessoal do Porto, digital, para ver, porque pode ser não seja um negócio da pessoa, mas ela tem informações que lhe são úteis para o negócio dela. Eu me lembro de um aplicativo que eu acho que até era do Porto, se não me engano, era de surfar, que era... Não sei se você já viu esse caso. Já viu esse aplicativo? Já. Veja, ele precisa de dados de previsão de tempo. Previsão de tempo, com certeza. Concorda? Sim. Dado público. Sim.
ele não é necessariamente o negócio dele, mas ele congrega um monte de dado público e oferece, olha, onde é um bom lugar para surfar. Veja, é dado público que traz benefício para a sociedade e ele pode estar sendo explorado economicamente. Sim. Então, até eu brigo com a equipe assim, de falar, quando a gente for dar o dado, eu preciso que esse dado se torne um serviço contínuo. Entendeu? Você tem uma demanda para receber dados do relatório de gestão social, que você falou aí, vamos pactuar com a CEPLAG, vamos criar uma estrutura, nem que seja um API, que seja uma construção contínua para não descontinuar, porque também eu acho que é o pior, acho que não é o pior cenário não, mas assim, não é ruim, mas agora o dado agora não estão disponibilizando mais, entendeu? Aí. Calma. Isso, entendeu? Então, assim, tem esse ponto que a gente precisa dar segurança do serviço ser hospedado e mantido. Eu não quero simplesmente falar, agora gerei um CSV, um arquivo, joguei lá no banco, no portal de dados abertos, aí daqui a 2 anos eu atualizo ele. Eu queria que isso fosse de forma contínua e consumida. Falar que tem tantas pessoas consumindo. Você tem uma noção, Nilton, a gente terminou 2025 com mais de 1 milhão de acessos únicos no portal da transparência. E eu acho que a gente vai chegar de 1 milhão e 200. Só que eu quero transformar também a parte de dados abertos, né? Porque, assim, hoje o portal, pra você ter uma noção, tem quase 900 serviços de dados, de informação pública. Então, hoje as pessoas ficam perdidas de tanta coisa que a gente tem lá. Dentro, né? Caramba, então, tem um trabalho muito grande de fazer essa manutenção, né? Então, é importante que isso cada vez fique mais em dados. Porque nem é todo mundo que quer, sei lá, dado relacionado ao licenciamento ambiental na região de tal lugar. Aí ele pode pedir um acesso à informação, mas se ele quer receber isso de forma contínua, eu vou criar um serviço de dados, é melhor que eu disponibilize ele em dados abertos, entendeu? Então, já está ficando uma coisa assim bem colossal, assim, grande, né? Você tem, aí lá no portal da transparência tem dados de execução orçamentária financeira desde 2008. Desde o EFISCO, cara. Aí tem dados de folha de mais de 10 anos de folha. E tá lá. E tá lá, entendeu? Não é perfeito, a gente sofre problema, teve problema recentemente, porque dados relacionados gerados por um terceiro, que é administrado e mantido lá na controladoria, mas perceba que é um serviço. É um serviço que a gente tem que oferecer. E isso vai dando mais oportunidade de resultado, tá? Então, assim, é um desafio grande, mas é encantador. Essa parte aí de dados... Renatão, agradecer mais uma vez, cara. Obrigado por ter aceitado o convite. Parabenizar mais uma vez a coragem de sentar numa cadeira aí de secretário de Estado, meu gestor governamental, secretário de Estado. Então, assim, parabenizar. E, assim, é massa ver como a controladoria está... Como você falou, como Pernambuco é referência, inclusive, para outros estados em termos, né, da controladoria, transparência, o que a gente faz aqui dentro. Ver como a controladoria avançou nesse 16 anos que você está lá, isso? Eu estou 16, mas a controladoria desde 2008, 2009... 2008. Né? Eu tô ruim de matemática, mas vai. Tá, foi quase que ele funda. Quase que ele fundou a controladoria aí e tudo mais. Teve temporário, teve a fazenda, né? A atividade até já era dentro da fazenda, né? Foi desmembrada da fazenda, mas a gente fica muito feliz de ter evoluído em vários temas. E que são temas meio espinhosos. Esse que você falou, você percebeu que é espinhoso, né? Bem espinhoso. Mas é legal ser referência. A gente recebe muitos órgãos de outros estados e tudo. É bem legal essa troca de experiência e prática, né? Acho que isso que é a pauta. Massa. Encantado. Turma, espero que vocês tenham gostado aí da entrevista. Mais um podcast aí. Renato Cirne aqui representando a controladoria, falando um pouco do trabalho deles, enfim, combate à corrupção, várias coisas que a gente tratou aí no meio do negócio. E agradecer a todo mundo. Segue a gente, Instagram, YouTube, segue a gente no Spotify. Antes de fechar, finalize. Para falar de cultura, a gente está lançando a Corrida da Integridade. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Perdeu o bucho. Quando é? Dia 12 de abril, a gente está com a Corrida na Integridade. A gente está chamando tudo, é aberto ao público, não é só para servidor. A gente está montando mercado privado e tudo. Massa. A gente tá, que é exatamente um momento para celebrar, para falar da integridade. A gente quer botar frases, levantar essa pauta. Veja, a dificuldade da cultura, cara. Então, assim, não é só para o servidor público, é também para o privado. A gente vai fazer a corrida dia 12 de abril, saindo de 6h30 lá na frente da controladoria. Na verdade, a controladoria na
rua da Controladoria na Santa Elias. Ela não é gratuito, porque a gente sabe que precisa ter gente que corra. Sim. Porque é a pauta de suar. Com A gente certeza. briga lá que é para transpirar, para dar ética e integridade pro setor público. Literalmente suando a camisa pra... Isso, e aí eu tenho provocado secretários e outros terceiros para criar suas equipes de integridade para a gente fazer a corrida e fazer essa massa. celebração. Que Então, massa. dia 12 de abril, com todo mundo convidado para fazer Olha a corrida, né? Vamos pra Então, vim corrida. aqui, é a equipe da CEPLAG. Vamos ver. Quero ver que tem Bora corredores aí. lá, de tem correr. corredores. Corredores para fazer. Tem Aí, gente lá. Isso. E a gente até está fazendo um concurso cultural sobre frases, porque a gente quer falar de frases para quem tiver as melhores frases sobre integridade, para a gente ganhar, vai dar um kit, né, para a pessoa que Massa, tiver. que Então, massa, que repostar lá na rede social da Controladoria já tem o link, no site também da Controladoria Itacupupap, e a gente espera que seja um evento sucesso. bacana. Um Com sucesso. certeza, né? Não era muito de 5 correr, quilômetros, não. quantos quilômetros a corrida? Então, tem infantil, que é 500 metros. Já melhorou. Já 500 melhorou. metros dá pra mim, eu acho. Dá, Eu né? me encaixo infantil. Tem Vá, o vá. apelo, tem o dos 5 quilômetros, mas veja, 5 quilômetros dá pra fazer em 1h30. A gente pode ir andando. Não, dá pra mim também. Dá, dá pra pô, mim a gente vai também. andando. Já deu. A gente vai conversando e Tá andando. certo, A gente certo, também, tudo e tem o certo. de 10 quilômetros, aí são os Aí grandes desafiadores. Aí deixa pros outros. Aí são os pro, né, que a gente Aham. fala, né? Que aí é o pessoal que faz pace, né? Eu descobri pace um que dia cuida- desse. Que cuida, bota o relógio, É. eu penso de tanto. Isso. Aí esse daí dos pace é 10 quilômetros. E aí a gente tem um desconto para servidor. E é aberto ao público geral. E também tem o infantil, que a gente está fazendo essa divulgação. E o cara consegue como se inscrever no Instagram da Controladoria? Isso, no site da Controladoria já tem um link para entrar Vai lá, entrar que na está no descrição. Ticket Sport, né? A gente está tá. com uma parceria com a Prado, que é uma promovedora, que é uma empresa que promove essas corridas, até para fazer uma coisa profissional, não fazer uma coisa também. A gente sabe que corrida tem esses detalhes, isolamento, essas coisas. E aí a gente tem a venda dos ingressos já lá posto. A gente espera que seja um sucesso. A gente está Massa, esperando aí umas massa. 400, 500 pessoas pelo menos, para todo mundo Iremos, suar. né, Ed? Agora virou compromisso. O Vai público ter que ir assumindo o agora, vai podcast, ter e que ir. agora? Eu tô cobrando todo mundo lá Vamos pra controladoria. Vou vai- cobrar Fabrício pra mim também, porque o outro do servidor não eu foi, falei, não. Pô, e eu falei pra ele, você não vai fuleirar nessa, não. Porque eu fiquei ligado nele. Quando eu saí, terminei a corrida do servidor, ele tava lá. Tava lá, Aí eu- tirou uma foto de tirou uma foto. de jeans e um Aí sapatinho. eu falei, não, Peraí, não, chefe, faça não. não. faça Ele não. vai correr, Mas eu espero que ele isso. corra. Turma, brigadão. Brigadão. Espero que vocês tenham gostado. Renato, mais uma vez, obrigado, Valeu, cara. meu aí. amigo. Brigadão. Até a próxima. Valeu.